Boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Egrégora de Cura. Olá a todos, um grande abraço, IT. Estou muito feliz de estar novamente aqui na Egrégora de Cura. Abraço, Luiz, obrigado pela participação maravilhosa. Esse grupo está crescendo sempre, é muito bom estar aqui. Hoje é um dia especial, 7 de setembro, é um dia que a gente tem que pensar muito na nossa pátria, né? Então eu tenho um estudo muito interessante sobre a nossa pátria amada, nosso Brasil. Então eu quero passar para vocês luz. Vamos pedir que Deus, que Nosso Senhor, que nosso amado Pai Todo-Poderoso abençoe a todos nós, abençoe o Brasil, abençoe cada um, que a gente tenha um momento maravilhoso, que a gente leve no coração aquela mensagem de esperança, de paz, de amor, né? De confiança em nós, no nosso Brasil, no nosso futuro, sabendo que há coisas muito boas nos esperando. Então, Brasil, a terra prometida, vamos lá então. Brasil, nosso amado Brasil, é o nosso continente amado, ele foi preparado já desde de épocas imemoriais para que recebesse aqui as almas de luz para esse ciclo, essa conclusão desse ciclo planetário que estamos agora vivendo. Então o Brasil é de fato um país muito especial. Então o Brasil é luz para o mundo. O Brasil é o país escolhido para trazer, ser o berço aqui. O Brasil e especialmente toda a América, né? Toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul. Porque depois eu vou explicar ao longo do trabalho aqui por que isso. Então nós temos como os nossos mestres, nosso amado Jesus, também temos nosso Saint Germain, que está trabalhando intensamente para que a nossa nação se torne uma nação de luz, né? Saint Germain, inclusive, teve um ditado que ele deu em Porto Alegre, em 1996, através da Elizabeth Clare Prophet, eu estava presente, inclusive. Ele falou do destino do Brasil para as próximas gerações. O Brasil é um país, de fato, muito importante para isso. Então, o Saint Germain falou que aqui iria começar o berço de ouro, a era de ouro para toda a humanidade. E as pessoas que estão aqui hoje são os semeadores dessa era de ouro que vai começar assim que cada um de nós se modificar. E essa era de ouro não é uma coisa externa, né? Uma coisa assim que vai vir do lado de fora. Ela pode começar no nosso coração, ela começa dentro de cada um de nós. Então, se eu me transformo, você se transforma, o vizinho se transforma, e assim vai no efeito cascata, todos vão se transformando, nós vamos criando uma egrégora suficiente para implantar aqui no mundo, no Brasil, o começo de um berço de uma nova era que a gente está prestes a conhecer. Então, faça-se a luz no Brasil, até o símbolo da era de Aquário, né? Símbolo de Saint Germain, faça-se a luz no Brasil. Aí tem uma foto também uma espada de limpeza, limpando todas as negatividades, tudo que precisa ser limpado no Brasil. Então, essa foto é inclusive uma boa visualização para que a gente visualize o Brasil, ele cercado por luz, pelos anjos, por todos os seres angélicos, para limpar todas as trevas e começar aqui uma era de ordem, de progresso, né? Que haja luz no Brasil. Que justamente aqui nós tivemos visitas muito especiais em eras passadas, desde a época da Palestina, dos hebreus, porque aqui já estava planejado de aqui haver o país com as maiores riquezas minerais do planeta. Aqui no Brasil existem as maiores riquezas minerais do planeta, para que a nação que encontrasse esses tesouros naturais, né, se tornasse a nação do futuro. Isso a gente está prestes a conseguir, né? Então o Brasil é a pátria do Evangelho, é o celeiro da humanidade, o celeiro do mundo. É um estudo sobre esse livro, a antiga história do Brasil e Fenícios no Brasil, que é um livro que já muito conhecido, sobre essa história do Brasil, das antigas civilizações do Brasil. Então, vamos voltar lá para o momento da Palestina, os hebreus, vamos voltar para aqueles locais, vamos imaginar agora, desde aquela época, né, há 2000 e poucos anos atrás, quando a escravidão dos hebreus no Egito, né, os povos hebreus que tinham sido escravizados, tem uma história que antecede essa dos hebreus ainda, que eu vou contar um dia se tiver condições, né? Essa história desde Abraão até os hebreus começou lá na Atlântida, né? Mas aqui a gente está falando dos hebreus
digamos, do Egito para frente, né? Nós vamos fazer um retrospecto desde lá da escravidão do Egito até aqui nossos dias. Então a gente sabe que houve a escravidão dos hebreus, teve a vinda de Moisés também, que libertou os hebreus do Egito, levou os hebreus para o deserto para caminhar durante 40 anos, né? Existe uma explicação por que eles ficaram 40 anos, porque eles precisavam purificar o karma que eles tinham atingido já desde muito tempo, né? Isso é uma outra história, desde lá da Atlântida. E o povo hebreu então já veio lá da Atlântida, eles caíram lá na Atlântida e foram depois reencarnaram como escravos ali para que eles pudessem resgatar essa sua história. Aí os hebreus continuaram idolatrando ídolos falsos, como por exemplo o bezerro de ouro. Há um racha do seu povo e uma boa parte desse povo, né, caiu novamente, e a outra parte então se manteve fiel às leis de Deus. Então esse bezerro de ouro é o simbolismo que ainda hoje ele existe dentro de cada um de nós, né? É o idolatrar as coisas que não são da alma, né? Idolatrar o Maia, o prazer, os bens só do mundo, e esquecer que a nossa alma precisa buscar a Deus. Então, enfim, o povo hebreu contraiu um certo karma ali por ter idolatrado o bezerro de ouro. E buscaram, então, e encontraram a terra prometida de Canaã, através de Josué e tal. Canaã, ali na Palestina, então eles foram para lá, se instalaram e ficaram ali um certo tempo, mas novamente eles tiveram muitos desafios, muitas lutas, muitas guerras, e novamente eles idolatraram deuses pagãos, o deus Baal, que era um deus que existia naquela época ali, um deus que não era verdadeiro deus, era um falso deus. Na verdade, a gente diria que é como se fosse hoje idolatrar a Lúcifer, as trevas ou coisa parecida, né? Isso também contraiu um karma novo para o povo hebreu, de maneira que esse povo foi novamente escravizado daí, lá pelos babilônicos, depois de Canaã, escravizaram novamente os hebreus por 70 anos. E cada vez que eles caíam, eles tinham uma perseguição, uma escravidão, enfim, eles não conseguiram encontrar na terra prometida aquilo que de fato eles iam buscar, que é a paz e a vida. Isso foi mais ou menos como eu falei ali, 1400 anos antes de Cristo. Aí vamos continuando na história do tempo, e estou contando uma história porque esse povo hebreu faz parte muito da nossa origem, de que nós viemos aqui, nosso povo hebreu, né? Nesse meio tempo existiu também naquela época ali, naquela região, um pouco mais para cá, na Grécia, a Guerra de Troia, que foi 1200 anos antes de Cristo, que foi há 3200 anos atrás, né? Então, os hebreus foram mais antigos ainda. Depois vieram os fenícios, há 1200 anos antes de Cristo, que os gregos venceram os troianos. E os gregos, então, eles tinham que vencer Troia e não conseguiram. Então fizeram o tal do cavalo de Troia, né? Deixaram o cavalo ali com alguns soldados dentro e foram embora da fortaleza de Troia lá. E foram embora, disseram que tinham derrotado a batalha. E o cavalo de Troia foi levado para dentro da fortaleza, né? E aí os gregos, nesse caso, né? Os gregos espartanos, de noite saíram do cavalo, abriram os portões da fortaleza de Troia, e todo o povo dos gregos estavam escondidos ali perto, entraram na fortaleza e derrotaram então os troianos. Os troianos foram derrotados. Aí os fenícios, que eram povos inimigos dos gregos, né, e tinham sido derrotados de alguma maneira nessas guerras anteriores ali, eles foram proibidos pelos gregos de viajarem, de navegarem pelo mar Mediterrâneo, que era o seu local, né? Por causa dessas guerras. Então os fenícios, agora estamos nos fenícios, né? Lá no ano 850 a.C., eles eram exímios navegadores, e eles tinham herdado um conhecimento da Atlântida, porque alguns dos barcos que quando afundou a Atlântida se refugiaram na Grécia e na Fenícia, né, e no Egito, naquela parte ali. Então eles tinham um grande conhecimento da navegação herdado pelos atlantes. Tinham mapas, inclusive, de como era o continente, como era a América, que eles tinham tudo herdado dos atlantes. Nota bem, tem que prestar atenção, porque eles buscaram então vir para as Américas, para o lado do Atlântida, né? Que como eles tinham navios muito poderosos, então eles conseguiram a navegação para o lado leste aqui da América do Sul e da América do Norte. E os fenícios então vieram para o Brasil. Aí começa a história do povo brasileiro, da conquista do Brasil. Então os fenícios descobriram o Brasil há 3.200 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo, né? Existe diferença entre antes de Cristo e...
vieram há 3.200 anos atrás, os povos fenícios, e se instalaram, eles tinham navios poderosos, se instalaram especialmente ali na zona do Rio de Janeiro e em outro lugar mais para o Nordeste, lá na Paraíba, me parece. Mas no Rio de Janeiro eles formaram ali uma comunidade, alguma coisa, não se tem vestígios ali muito grandes no Rio de Janeiro. O único vestígio que nós temos no Rio de Janeiro é a Pedra da Gávea. Então a Pedra da Gávea é um monumento famoso ali, que os fenícios escreveram uns significados, umas frases ali lá em cima, é uma altura enorme, lá 800 metros acima do mar, e ninguém teria acesso àquilo. Então eles formaram ali uma espécie de um monumento, alguma coisa, não se sabe exatamente, mas ali existia algum monumento fenício, no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, que é famosíssimo. Esse é um local muito místico lá. É um local onde, naquela época lá, possivelmente existia um portal místico para as cidades intraterrenas, de Ágrata e outros mais, né? Depois esse portal atualmente foi fechado, não sei se existe mais, mas os cientistas negam isso, como tudo na vida, os cientistas vão negar sempre tudo, né? Eles são pagos para isso. Mas existem inscrições ali que não tem como negar, inscrições fenícias, falando da cidade de Tiro, da Fenícia, do rei Badesir, né? Outro local também que tem inscrições fenícias é na Paraíba, que tem a Pedra do Ingá. É uma pedra muito grande também, que tem inscrições muito diferentes ali, que possivelmente foram feitas pelos atlantes ou pelos fenícios, né? Existe inclusive a constelação de Órion ali, esculpida em cima, dizendo que eles também tinham a orientação de seres de Órion, que estavam orientando os fenícios e esses povos para trazer isso para aqui. Então, olha nossas origens. Nós temos origens dos povos de Órion, que vieram ali escrever na Pedra do Ingá o seu mapa estelar, dos fenícios, que eram antigos hebreus, né? E olha só, e dos atlantes que vieram antes de nós. Então nós temos uma sequência de existências em que a nossa alma cresceu, evoluiu, e nós estamos aqui hoje como digamos, a pontinha, a cereja do bolo, para uma existência culminando com o resgate de tudo isso que falei e que a gente passou, para atingirmos a nossa luz, a nossa ascensão. Então, aí tem uma foto da Pedra do Ingá. Ela foi feita com instrumentos desconhecidos, porque ela toda feita redondinha, não foi feita com pedrinha assim batendo. Foi algum instrumento que o ser humano desconhece como foi feito esses desenhos ali. Possivelmente alguma tecnologia que nós hoje desconhecemos. Porque não é com pedrinha, não. É uma coisa assim bem como se fosse uma serrinha, uma coisa assim elétrica que foi feito esses desenhos aí. E tem também na Praia do Santinho, isso aí é da Praia do Santinho, Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, inscrições rupestres que possivelmente pode ter a ver com esses povos aí atlantes, enfim, só que isso dá um toque assim para ver como nós temos nossa origem remota lá atrás. A nossa alma não é jovem, ela é muito antiga. Nós estamos aqui trilhando isso e a gente foi crescendo para chegar aqui nessa existência agora com uma chave de ouro para resgatar tudo isso e buscar a nossa luz. Por isso que quem não buscar a luz nessa encarnação, né, está perdendo uma grande oportunidade, vai custar muito caro isso para a pessoa. Agora vamos para 800 anos antes de Cristo. Né? Voltando, aí os fenícios voltaram lá para a Fenícia e ficaram amigos do rei Salomão. Salomão e os fenícios, né? Tinha também a Irã Abif, que fundou os templos da maçonaria e outras mais. Irã Abif e essa turma toda, eles se reuniram e disseram assim: nós queremos também ir para o Brasil. Nós queremos os seus navios, que eram muito especiais, para ir para o Brasil. Salomão, né? Salomão falou isso. Então os israelitas, os hebreus, tomaram emprestado ou vieram junto de carona com os fenícios para o Brasil. Então os hebreus da Palestina, da época de Salomão, visitaram o Brasil. Trouxeram aqui também, né, como se fosse assim, eles estavam demarcando o território para que nessa época atual, hoje, a gente formasse a nossa terra prometida. Então, Salomão, muito esperto, então, adquiriu também todos os manuscritos que tinham dos fenícios, né? Arquivou todos eles no porão lá dos seus templos e arquivou para a posteridade. E esses arquivos depois que vão trazer a descoberta do Brasil. Note bem, Salomão ajudou a descoberta do Brasil, porque ele veio visitar o Brasil, seus emissários, e deixou os manuscritos lá, orientando futuras gerações para que viessem aqui no Brasil, porque ele sabia espiritualmente que ali seria a verdadeira terra prometida, que lá na Palestina eles não tinham conseguido encontrar.
por causa das guerras, né? Então vamos adiante. Então Salomão, muito esperto, e enfim, Salomão e os seus marujos hebreus vieram ao Brasil, dizer assim, aqui vai ser a nossa terra do futuro, nas futuras encarnações nós viremos para o Brasil. Então está ali a nave de Salomão. Então os hebreus no Brasil, isso é uma novidade, mas eles estiveram aqui também. Não há registros assim, que a gente não, como foi há 800 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 2.800 anos atrás, não tem como ter registros, né? Até porque na época não se usava registrar as coisas, mas eles vieram. Há muitos indícios da vinda de Salomão aqui no Brasil. Foi encontrado no Templo de Salomão e Davi madeira pau-brasil, que só existia no Brasil, ou seja, aí já provaria que eles estiveram no Brasil visitando para buscar essas madeiras e outras riquezas também. E a gente sabe que a Terra Prometida nunca foi realmente entregue aos hebreus, pois o povo voltou a ser pagão, né, após Josué, começou a adorar os ídolos. Então, será que Deus daria Terra Prometida no meio do deserto, onde não nasce nada? Seria esse o presente de Deus, né, onde só tem areia e pedra e muito pouca coisa, né? Analisando o hebraico, a palavra Terra Prometida era chamada assim, amada Terra Prometida de Deus. Então, amada em hebraico, ama. Terra Prometida, Zion. E de Deus, Yav, ou Yavé. Então, Amazônia. Então, há indícios até que a própria Terra Prometida seria a própria Amazônia. Pois aqui estamos guardando as riquezas de Deus. A gente sabe que a Amazônia já foi uma rica civilização que habitou o Brasil há 50 mil anos atrás, na época da Atlântida. Tem estudos dos mestres muito importantes sobre isso. Foi uma civilização, uma espécie de um país ali muito rico, muito poderoso, né? muito cheio de riquezas de ouro, e caiu. Depois ali essa parte afundou na Atlântida, virou um mar. Então, mas as riquezas minerais ainda estão ali guardadas. Então, por isso os estrangeiros estão loucos pelas nossas riquezas minerais, o ouro, o nióbio, e estão tão contra a nossa nação, que querem que o Brasil seja abatido para que eles tomem conta da Amazônia, que é a região mais rica do mundo. Foram descobertas, porém, ocultadas pelo sistema, algumas cidades pré-diluvianas ali na Amazônia, inclusive com pirâmides, com edificações muito grandes, que foram agora encobertas pela mata, mas estão à disposição para quem quiser conhecê-la. Então essas cidades existem já. Uma delas é a cidade de Acacor, que saiu um livro até com esse nome. Então eu quero deixar também o meu questionamento para as autoridades, se esse vídeo cair na mão de alguma autoridade, por que não estão buscando essa cidade de Acacor, que está perdida no meio da Amazônia? Se existe a localização delas, fotografias e tudo mais. Existem vários vídeos até na internet com aviões que sobrevoam essas cidades aí. Por que nós não podemos ter acesso a essas riquezas do Brasil? Então, por que o governo não faz uma expedição para explorar essa cidade de Acacor, que está no meio da Amazônia, e poderia descobrir as pirâmides e todas as riquezas que lá existem? Por que o governo escondeu até agora de fazer uma expedição e descobrir essas cidades pré-diluvianas na Amazônia com todas as suas riquezas, né? E que isso possa cair então nos ouvidos das autoridades. Então tudo leva a crer que aqui seremos a nova Terra Prometida após a transição planetária, evidente, né? E a gente sabe, enfim, muitos de nós somos encarnações do povo hebreu, e para as futuras gerações está reservado essa tomada de posse dessa terra e das riquezas para a glória de Deus e do seu povo. Então o Brasil é um lugar sagrado mesmo, né? Ame a nossa terra. E nós que estamos ouvindo e estudando, nós temos que preparar o caminho através do conhecimento, né, para que isso se realize, se manifeste no plano físico. Mas enfim, retornando agora ao Templo de Salomão, lá na Palestina, passou séculos até a vinda de Jesus no ano 0. Então vamos continuar a partir da vinda de Jesus do ano 0. Aí veio Jesus, né, no ano 0. Nisso se infiltraram os seres caídos, negativos, e aí tramaram contra Jesus, mataram Jesus e tal, e foi indo. Depois de Jesus teve, na Idade Média, lá pelo ano 1000 depois de Cristo, olha como eu estou evoluindo, né? Estava na época de Jesus, 0, agora já estou na Idade Média, 1000 depois de Cristo. Tudo tem relação. Ano 1000, os templários, cavaleiros templários, eles foram seres extremamente elevados para a sua época, de uma espiritualidade muito grande. E eles então sabiam que eles tinham uma missão muito nobre, que era trazer alguma coisa para as futuras gerações. Os templários foram muito perseguidos na França, em toda a Europa, e se refugiaram em Portugal. Portugal foi o único país que acolheu os templários. E os templários, como eles tinham defendido as cruzadas lá na Palestina, eles foram lá no Templo de Salomão, naquela época lá, que não era mais Salomão, já tinham morrido,
e pegaram para eles, os templários, todos os documentos que estavam arquivados no Templo de Salomão, que eram da Atlântida e eram da Fenícia. Olha a estratégia. Então os templários trouxeram esses documentos e trouxeram para onde? Né? De todas essas guerras que eles derrotaram os muçulmanos e tal, né? Idade Média, dando 1050 depois de Cristo, trouxeram para onde? Trouxeram para Portugal. Então os templários vieram se instalar em Portugal como o único país que acolheu os templários, e lá eles formaram então o que a gente chama da Ordem de Cristo. Então a Ordem de Cristo foi uma junção de todas as riquezas que os templários tinham trazido nos seus anos para Portugal. E o Papa de Portugal disse assim: eu dou essas riquezas para Portugal, desde que essas riquezas sejam destinadas a descobertas dos novos continentes. E cada descoberta que for feita com o dinheiro dos templários deve necessariamente ser ofertada a Cristo, a Jesus, e se chamará a Ordem de Cristo. Então aí nós estamos fechando a historinha. O Brasil foi descoberto com o dinheiro dos templários e com a proposta e com a obrigação que esse valor, essas descobertas teriam que ser oferecidas e consagradas à luz, a Cristo, né? Aos mestres, né? Então aí o rei de Portugal depois, aí o rei Badesir da Fenícia encarnou como o Dom Henrique de Sagres e fundou inclusive a escola de Sagres, das grandes navegações e tal. Aí começou toda aquela história. Então no ano de 1340 os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Não foi 1500, foi no ano 1340 no Rio Grande do Norte, no Rio de Touros. Eles foram lá, só que como eles tinham muita rivalidade com a Espanha, tinham o Tratado de Tordesilhas, eles ficaram bem quietinhos, né? Era proibido, quem falasse disso era pena de morte. Mas os portugueses aportaram aqui 1340, com o dinheiro dos fenícios, através da Ordem de Cristo. E aqui então começou toda aquela conquista do Brasil, né? Aí está uma foto do Henrique de Sagres, que foi o rei Badesir, foi uma reencarnação do rei Badesir da Fenícia. Filho diz, meu Deus, eu não sabia nada disso. Isso eu estou falando isso, não é curiosidade, é simplesmente para a gente entender o processo todo que levou a gente estar no Brasil encarnado hoje, né? Como nós somos pessoas muito especiais por estarmos aqui, né? É aqui que a gente vai construir a nossa ascensão. Então, Dom Henrique de Sagres, ali está o Tratado de Tordesilhas, que Portugal ficou, daquela parte para direita, para leste ficou de Portugal e para oeste ficou Espanha. Então, os dois países mais poderosos do mundo, Portugal e Espanha. Então, tanto que eles dominaram todas essas partes aí, inclusive a África, lá no Tibete. Os portugueses foram para o Tibete, para o Japão, os portugueses, para todo esse lado, tudo era Portugal, né? Domínio português. E do meio do Brasil para trás é domínio espanhol. Então, aí até que foi feito esse Tratado de Tordesilhas, e eles então revelaram a verdadeira descoberta do Brasil em 1500. Mas não foi em 1500, mas porque por questão política, assim, diplomática foi. Então aí veio Pedro Álvares Cabral, fez toda aquela cena, né? Assista os demais vídeos dessa série no nosso canal. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.